boa noite. Eu sou Regina Oliveira. E eu sou Hugo Silva. E nós estamos aqui hoje para ter uma conversa bem gostosa no nosso Entre Mentes com uma queridíssima nossa, uma nutricionista, a Vitória Teixeira. Então hoje a gente vai conversar sobre alimentação, afeto e saúde. Será que tinha alguma relação esses três tópicos? Quando a gente fala de alimento, o que é que nos vincula isso? A afetividade. E nada melhor do que a Vicky para nos ajudar a refletir como ela recebe essas pessoas com dificuldades em manter um peso, seja para cima ou seja para baixo. A gente sabe que muitas vezes a mídia fala muito da questão da obesidade, mas eu, enquanto terapeuta, muitas vezes já peguei vários casos de pessoas com subpeso. Então, é importante que a gente compreenda que existem várias questões que levam a pessoa a ter dificuldades em manter o peso. E o peso nós estamos falando saudável. O objetivo não é a gente tratar dessa questão estética, mas sim de saúde e qualidade de vida. Então, eu sou Regina Oliveira. E eu sou o Silva. E nós somos psicoterapeutas e consteladores sistêmicos e trazemos para vocês esse Entre Mentes, um tema bem polêmico, e a gente quer que vocês, por favor, possam opinar, possam colocar dúvidas para que a gente vá tratando durante o processo da nossa conversa, ok? Isso, o mais importante é essa interação, né? A ideia do Entre Mentes é justamente poder facilitar com que pessoas de diferentes áreas discutam, conversem, e essa somatória ajude vocês que estão nos ouvindo e que vão ouvir esse vídeo depois, que a gente vai gravar e vai deixar disponível, né? E para suas dúvidas no que tange a alimentação e o afeto, né? Então, quem é a Vicky, né? A Vicky, a Vitória Teixeira, a nossa Vicky, né? Ela é nutricionista, ela é mestre em engenharia química e engenheira química, né? Especialista em Ayurveda. Então, ela vai trazer uma perspectiva também holística da questão da alimentação. Então, vocês já podem ir deixando as perguntas pra gente, ok? Então, é importante a gente pensar que a alimentação, ela é mais do que simplesmente suprir necessidades orgânicas do nosso corpo, né? Ela está ligada à forma como a gente vive, como a gente adoece e como a gente morre, né? Ela faz parte do nosso processo de viver, né? E não só da nossa forma pessoal, tipo, aí eu não gosto de cebola, aí eu não gosto disso, aí eu gosto daquilo. Não é um estilo só isso, né? Tem a ver com uma cultura, né? Para algumas pessoas, comer carne é um pecado, né? Para outras pessoas, não comer é um pecado, mas enfim, né? Isso vai de acordo, né, com a tua cultura, com a tua religião, com o teu sistema de crenças familiares, né? São muitos aspectos que estão envolvidos nisso e que vão afetar a nossa saúde física, a nossa saúde mental e emocional, né? E a gente pode, inclusive, ir um pouco mais além e pensar no alimento como um promotor de saúde espiritual, né? Haja vista que a hóstia está aí, o pão está aí, o vinho e tantas outras comidas que se comem, né? De forma ritualística, né? A fruta que se come de forma ritualística, o bolo, etc, etc, etc. Né? Então a gente tem o objetivo de levar esse tema aos bocadinhos, como a gente diz aqui no Nordeste, garrafada a garrafada. Porque já dizia Descartes, penso, logo existo. Então bora pensar dessa forma, como logo estou vivo. Nosso primeiro contato com o mundo externo está diretamente ligado à amamentação. E a amamentação vai nos conectar a todo um sistema de memórias que vem de nossa mãe, né, que passa por todas as histórias que ela passou na gestação, até os nossos primeiros dias de vida e assim sucessivamente. Então, nós existimos por causa de impulsos primários e que vão trazer informações para a parte do nosso cérebro reptiliano. E essas informações são informações instintivas. Então, nós comemos porque é do nosso instinto, o nosso instinto animal. Se faz necessário a gente compreender que a gente, se a gente fosse mais animal, se a gente tivesse mais conectado com a natureza, eu não sei se vocês têm algum animal, quando você solta um cachorro, um animal no mato, ele sabe o que comer.
Só que a gente não, a gente é condicionado culturalmente ao que come, como come e quanto come. E é por aí que a gente vai na nossa conversa. Até porque, né, apesar de que nutrir é a condição sine qua non para se manter vivo, né, preciso comer para poder suprir essas necessidades que o corpo vai gerando enquanto ele vai produzindo, né, a gente tem que pensar a melhor forma de equilibrar as demandas, né, desse nosso organismo. Porque se a gente tem um impulso de comer no cérebro reptiliano, passa pelo cérebro mamífero, né, no gosto, no sabor, né, e passa para o nosso cérebro mais novo, nosso neoencéfalo. O que? Como? Qual é a melhor forma? Né? Porque eu posso ter aquela fome de noite, descer e comer uma maçã e voltar para o seu quarto, e eu posso ter aquela fome de noite e comer meia torta. E eu posso ter aquela fome de noite que algumas pesquisas mostram que eu nem lembro o que eu comi. Mas que eu ataquei uma geladeira, porque tem pesquisas que mostram câmeras nas cozinhas e vê que as pessoas que têm distúrbio alimentar, elas se alimentam e não se percebem que comeram. Então, elas estão suprindo uma necessidade maior. Mas já já a gente fala sobre isso. Então, no que tange ao alimento, né, a melhor forma de buscar, né, suprir nossas demandas, a gente está falando de ciência. Né? E aí a nutrição ela é uma ciência, né? Etimologicamente falando, nutrição vem do latim nutriens, que significa aquele que alimenta, né? Que remete ao significado de alimento, né? Que é do latim alere, que quer dizer o que faz crescer. Então nutrir tem a ver com investir na pessoa, tem a ver com investir para que aquilo cresça, né? E quem é que investe na gente para que a gente cresça? Né? Então vocês vão começando a fazer aqueles vínculos com o que a gente está falando. Se nutrir é fazer crescer, quem é que faz isso pela gente primariamente? Então a gente já começa já vai se antenando nisso aí, né? Então nossos pais dizem fazem isso por nós, né? Especialmente a mãe inicialmente, né? Porque primeiro que o primeiro vínculo é dado dentro da barriga, certo? E a alimentação vai via placenta, certo? E isso aí vem da mãe. E quando a pessoa nasce, se aconchega no peito materno para receber aquilo que o corpo materno produziu. Então, o vínculo continua. E esse vínculo, gente, como ele está ligado à afetividade? Porque quando a gente está nesse ventre, a sensação que o bebê traz, que nós tivemos, é de proteção. E todas as vezes que a nossa mãe passa por adversidades, ela vai produzindo hormônios e vai jogando isso na gente, porque a gente está conectado, e vai fazendo com que a gente vá registrando informações intrauterinas que diga, essa comida é boa, essa comida não é boa, é melhor comer, é melhor não comer. O que é que a gente percebe? A gente percebe que pessoas que têm muita dificuldade com relação a relacionamentos, quando tem um movimento interrompido no relacionamento, e eu vou colocar o relacionamento a dois, que é o mais característico, ou elas deixam de comer, ou elas comem feito uma louca. Por quê? Porque elas estão dentro da ideia do amor. E qual é a primeira representação do amor? É esse aconchegar no útero, na vida intrauterina, e nos primeiros anos de vida, até os 7 anos, que é quando a gente começa com essas histórias de gosto ou não gosto de uma coisa ou de outra. Mas ali estão os afetos. Se vocês pensarem agora aí em casa, o que foi que em algum momento, o que é que lembra a vovó? O que é que lembra o vovô? Ah, quando mamãe fazia isso, quando meu avô me levava para passear e me dava tal coisa. Isso são relações que vão se conduzindo dentro do nosso cérebro para fazer crenças. E se são memórias infantis, de uma vez eu tomei uma vitamina de abacate e passei mal, eu não vou mais gostar de vitamina de abacate. Então, são características que a gente tem que lembrar de onde é que vem isso. Pode ser que adulto você tome a vitamina de abacate e adore. Então ficou uma memória, ficou algo dentro de você que diz a você, isso é bom ou isso não é bom. Porém, as informações da infância até os 7 anos, muitas vezes são mal interpretadas. Então fica aí a dica para vocês pensarem sobre isso.
Outra questão é a vida dessa mãe durante a gestação. Tinha um pai, não tinha um pai, essa criança era desejada, não era desejada. Tudo isso também vai conduzir essa mãe a mandar estímulos. Os primeiros anos de vida vem todas as informações. Aonde você estudou? Lá se comia fruta? Não se comia fruta. Não, a gente levava lanche. Não, não tinha dinheiro para ter lanche. Então, vai Trocava ficando... com o amiguinho. Isso, né? Ou dava para o amiguinho para não comer aquilo que tinha. Então, tudo isso são informações que vai te colocando numa posição de adulto, pessoa que cresceu, não adulta, psicologicamente, que vai fazer escolhas errôneas, que vai ser conduzido por caminhos mais complicados. E ainda tem mais. Imagina que você vem, e a maioria do povo brasileiro tem uma relação com pessoas que são europeias, que vieram para o Brasil, principalmente pós-guerra. Qual é a memória sistêmica que nós temos das pós-guerras? É de falta de alimento, é de necessidade. Privação. De privação. Então as pessoas ficam na ideia que precisam comer, que precisam ter o armário cheio. Por quê? Porque tem uma memória lá dentro que pode faltar. Imagina também aquelas pessoas que vieram nos porões dos navios e que não tinham comida e viram muitas pessoas morrerem naqueles navios. Então isso são memórias sistêmicas que vai ficando dentro de nós, que vai fazendo com que a gente tenha um desejo inconsciente, muitas vezes incontrolável, de comer muito. Ou a frasezinha de comer comida gostosa. Porque isso já está dizendo que a pessoa está fazendo o quê? Procurando afeto. Né? Então, assim, essas memórias e muitas memórias que trazem também com relação ao abuso sexual, que aconteceram, hoje ainda acontece, mas imagina no passado. E que essas informações, quando vêm para o corpo de uma pessoa que traz sistemicamente, pode gerar obesidade. Porque pode passar a informação de quê? De que é fraco. Né? De que é fraco e que pode ser abusado porque não tem poder, ou porque não tem força, porque não tem como resistir. Ou porque precisa se esconder. No medo, eu não posso ser uma mulher bonita porque podem me pegar. Então, a gente vai ver aqui, conversando, que fora todas as questões que a gente traz do nosso, da nossa memória nesta vida, vivida por nós, a gente ainda carrega toda uma memória de informações sistêmicas familiares que vão levar a muitos transtornos alimentares. Bom, mas vamos voltar para a ciência mais comum, facilmente entendida, né? Porque do que está falando também é ciência, mas está num outro nível aí. Então, o que é que esse pensando na nutrição, né? Pensando nessa ciência de alimentar, de fazer crescer, né? Vale a pena pensar em como fazer esse processo de alimentar, né? E aí a gente dá um pulo, porque não só a ciência ocidental se fala sobre isso. Na verdade, acho que todas as culturas têm um processo de busca da melhor alimentação, se você olhar com calma historicamente. Mas a medicina, né, a Ayurveda, a ciência desse povo indiano, que é milenar, né, tem uma construção muito forte sobre o alimento, sobre o poder do alimento, né? E é claro que a Vicky vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Ela é especialista. Né? Mas, abrindo, né, os trabalhos, vale a pena dizer que a própria palavra Ayurveda, ou Ayurveda, ela significa a ciência da vida. Né? Então, vida, então vai bater em alimento, obviamente. Né? A longevidade, vitalidade, saúde física, mental, emocional, né, e mesmo espiritual, são objetivos desse sistema de saúde. Né? Ele é holístico, ele percebe a vida como uma jornada, né, de expansão da consciência, e nesse jeito, né, para esse motivo, tudo tem que coincidir. Né? Então a alimentação propicia isso também. Né? Muitas vezes você vai fazer uma jornada, fazer um trabalho de meditação, né, e, sei lá, bate um pratão pesado antes. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu não sei se vocês sabem disso. Porque o cérebro vai usar toda a função dele para olhar para o nosso estômago e fazer a digestão. Então, para fazer uma boa meditação, é muito importante que você tenha tido uma alimentação bem leve. A gente faz isso nos nossos trabalhos. Então, a Ayurveda vai dizer, né, que a alimentação equilibrada,
né? Para cada pessoa, e cada pessoa tem uma forma própria. Então é muito legal esse aspecto de perceber a pessoa como um indivíduo que tem necessidades, características próprias, né? E se você se ajustar a essa necessidade desse indivíduo, isso vai ser tanto preventivo quanto terapêutico. Então, comida é remédio para eles, né? O que você come, o quanto você come, o que você não come, é o que vai te levar a sofrer menos ou mais, né? A Regina mesmo aprendeu bastante com a Vitória, né? Olha, toda vez que eu como tal prato, eu passo mal. Bom, é porque pelo seu biotipo aqui, você não pode comer tal comida, que é a comida principal do prato. E o que eu faço? Você pode botar tal coisa que vai resolver, mas eu sou alérgica a tal coisa, então não coma. Deixa eu falar. É muito legal a Ayurveda, porque a Vicky mostrou para mim que existem antídotos. E esses antídotos têm como nos ajudar a ver a alimentação de outra forma. A gente não precisa trocar tudo ou fechar a boca totalmente. A gente precisa se conhecer como nós somos, o que é que a gente pode comer, pelo tipo que a gente é. Mas vamos chamar a Vicky para começar a explicar pra gente esse mundo, que pra gente também é um mundo novo. A gente conhece muito pouco. O que a gente conhece é dos transtornos, dos distúrbios alimentares e como trabalhar eles emocionalmente. Mas a Vicky trabalha a nível de nutrição. Então bora chamar a Vicky? Vamos lá. Bora ver se hoje a gente consegue entrar de primeira. Oi. Boa Tudo bom, meu amor? Tudo. Como vocês estão? Estão bem? Tudo bem, meu amor. Melhor agora. Feliz São João para todo mundo, que foi ontem, né? Exato. Um bocado de comida que a gente não sabe se pode ou não pode, mas eu tenho certeza que esse ano a gente engordou menos. E a gente não estava nas festas grandes, né? A gente estava com os bolinhos pequenininhos em casa. Mas teve, viu? Mas teve, porque aqui no Nordeste tem que ter, né? É dia de São João, é dia de São João, a gente tem que comemorar. Mas é uma coisa que, dependendo de como é feito, né, é uma tradição e é um afeto também, né, porque você tá lá com sua família, pegando, fazendo, tem toda uma interação para depois ser alimentado daquela comida que é feita, com aquela tradição. Então, não tem como uma comida assim ser ruim, pelo contrário, né, traz todo... Uma comida feita com muito amor, na verdade, né? Eu me lembro de quando eu ralava o coco, ralava milho para fazer a comida mesmo, né? Todo mundo fazia uma parte do processo, né, de fazer as comidas de São João. Eu acho que mas então, eu acho que todos estão sentindo esse São João justamente por essa falta de estar junto e fazendo todo esse processo, né? E me diz uma coisa, Vic, se a gente fosse falar, né? Quando a gente começa a falar de alimentação saudável, se a gente falasse dessa comida de São João, que é tanto afeto, né? Como é que fica para você, né? Que eu não entendo, assim, a nível da Ayurveda, a nível de nutrição de uma forma geral, como é que fica, assim, pular a cerca, né? Comer um pouquinho dessa canjica, né? Dessa pamonha, do pé de moleque. Como é que é isso? É saudável, não é saudável? O que é um alimento saudável? Então, um alimento saudável... Então, só abrindo parênteses, né? Vou explicar. Tem uma coisa no Ayurveda chamada Prabhava, que é como se fosse algo... Porque tem um modelo, né, que se explica, que depois eu posso explicar aqui com calma ao longo da conversa, mas tem modelos, tem coisas, mas existe o Prabhava, que é como se não pudesse como explicar, que é como se fosse algo especial que a comida tem. Então é como se a comida de vó tivesse esse Prabhava, que é esse algo especial que você que você não sabe explicar, mas que faz muito bem. Como? Seria o espírito da comida? Então, o Ayurveda tem disso, né? Explicando esses três modelos, que existem três modelos, né? Saindo um pouquinho do script, eu montei um script, mas começou a sair, então bora sair do script. Vamos embora, a gente tá em casa, vamos embora.
É, porque, assim, a medicina ocidental, ela explica as coisas de uma forma bioquímica. Então, tudo tem Uhum. uma molécula, alguma coisa. Então, se você está com uma deficiência de alguma coisa, você vai lá e repõe. Se eu estou com uma deficiência de ferro, eu vou tomar o ferro e vou repor. Tô com falta de serotonina, vou lá, eu vou tomar um remédio e repor e vou ficar bem. Porque eu estou com deficiência. E não é bem assim. A gente sabe que precisa repor sim, que a gente precisa ter uma alimentação, precisa repor, mas é justamente a gente entender muitas coisas que vão além da bioquímica. Então, essa é a visão ocidental. Isso é um modelo que é o primeiro modelo, que é o modelo bioquímico, que explica a vida Uhum. dessa forma molecular, né? E não leva em consideração outros aspectos. Mas no Ayurveda existem mais outros dois modelos, que é o modelo bioenergético e o modelo bioespiritual. Esse modelo Uhum. bioenergético, ele considera como se tivesse uma inteligência por trás das coisas que fizesse a planta ter as substâncias, não ser só o corpo da planta, mas algo de especial que traz sabor, que chama, né, a potência, tem várias questões envolvendo esse modelo bioenergético. Então, por exemplo, na fitoterapia ocidental, você pode pegar a cúrcuma e tirar a curcumina e só tomar a curcumina. Mas para o Ayurveda, aquilo faz você perder muito da planta, porque a planta ela é um conjunto de coisas. Porque ela tem um efeito Sim, quando você ingere ela, tem um efeito na sua digestão, que chama efeito pós-digestivo, ela tem um efeito, o sabor dela tem um efeito, a potência dela tem um efeito. Então, você pegar só um ingrediente e tomar só aquele ingrediente não é a mesma coisa do que a planta por completo. Mas ele sim. também entende que a planta precisa passar por um processo para ser melhor assimilada. Então, o processo digestivo, tinturas, o veículo, né? O veículo para você atingir um determinado objetivo em alguma determinada doença ou algo que você esteja passando. Então, ele tem esse modelo bioenergético e tem o modelo bioespiritual, que é esse modelo que considera as três forças da natureza, os princípios da natureza. Porque o Ayurveda, ele conversa muito com o xamanismo, né? Porque ele considera como você sendo parte da natureza, você é um ser integrante da natureza. Então, se você é um ser integrante da natureza, você é inteligente e segue a natureza. Então, para você entender o seu corpo, o movimento do seu corpo, ele é um microcosmos no macrocosmos. Então, acho que é como Sim. se você observasse até nas células e indo para o macro, até os planetas, né? Porque você observa, no xamanismo fala dos elementos, né? E no Ayurveda também, que são os 5 elementos. No Ayurveda eles consideram 5, né? Que é o éter, o ar, a água, o fogo e a terra. E desses 5 elementos se resumem nos doshas. E esses doshas que fazem o equilíbrio da natureza. Então, tem os princípios, sim, voltando ao modelo, tem os princípios da natureza e tem as gunas, que são as trigunas, que são sattva, eita, enrolei agora a minha língua, sattva, rajas e tamas. Eu tô enrolado Então, só de ouvir. Então, ele considera que o alimento, ele não alimenta só o seu corpo. A mente é um corpo, né? Sim. Então, o alimento, ele alimenta a mente. Então, o alimento tem atributos. Tem a questão energética dele, tem a questão espiritual dele, que é esse modelo espiritual, ele leva em consideração se o alimento está fazendo você evoluir ou não, leva em consideração isso. Então, os alimentos sattva são aqueles alimentos orgânicos, aqueles alimentos que trazem uma clareza mental. O rajas é aquele movimento, na verdade, são forças da natureza, né? Expliquem forças da natureza que também estão dentro do alimento. É aquele negócio, Sim. macrocosmo,
no microcosmos. Então, esses ratorágios e tamas estão em tudo, no nossos hábitos no dia a dia, assim como os doshas também. Então, mas as satorajas e tamas é uma questão mental. Os doshas, mais para a questão física, para a gente explicar mais o outro modelo, enfim. Então, essa questão mental vai ter o Sata, o Rajas e o Tamas. Então, é justamente que chama a alma, né? Que você perguntou da alma do alimento. Sim, do alimento. É justamente a gente saber como é que a gente está olhando, o que esse alimento traz, né? Por exemplo, se ele é mais sátrico, se ele é mais rajasico, que Rajas é a questão da agitação. Só que é uma agitação que traz mais para o egocentrismo, sabe? É mais pensando em você. E tamas é a energia da inércia. Deixa eu só explicar que eu dou um exemplo de cada. E tamas é mais a energia da inércia, aquela energia do escuro, da brutalidade, do mais pesado, do mais denso. Então, para você passar de tamas, você vai para Rajas para depois ir para Sattva. Que fala que uma pessoa não tem como, ela tá lá, por exemplo, pessoa meio depressiva, né? Não tem como uma pessoa depressiva ir para uma meditação. Ela vai ficar com sono, ela vai ficar, sabe? Agora, se você levar ela primeiro para se divertir, para algum lugar com música, para ela se agitar mais, então, que ela passa para esse estado mais rajas, então ela consegue ir para um estado mais rápido depois, né? Para uma meditação. Ô, Vicky, deixa eu só te perguntar. Então, tu tá me dizendo que eu posso, através de alimentos específicos, tirar uma pessoa de um estágio para outro também. Em vez de ter que levar ela para dançar, eu posso dar a ela determinada comida, e essa determinada comida já vai fazer com que ela dê um salto, um passo. É isso? Isso. Isso, existe tratamento na Ayurveda também que usam pimentas, né? Então você tá lá, aquela pessoa meio depressiva e tudo mais. Aí você põe que se chama náusea. Põe um olhinho, que é um óleo no nariz. Aí põe esse óleo com essa pimenta no nariz. A pessoa já vai. Só pode. Olha, eu já não gostei muito, não. Você pode dizer que ia botar pimenta no pirão, ia botar pimenta assim no feijão. Aí, mas no nariz. Quando você come essa pimenta que dá aquele calor, né? Não tem como a pessoa ficar parada num calor, naquele calor, aí você vai. Exato. Dá uma aumentada. Então, já deu para perceber que a pimenta é um alimento mais rajas, né? Que dá esse calor, esse movimento. E esses alimentos mais tamas são esses alimentos, por exemplo, menos desvitalizados. Aqueles alimentos congelados, alimentos industrializados, que você já vai perdendo a energia vital dele. E é o que a gente mais come. De uma forma geral, é o que a gente mais come. E os sattras são aqueles alimentos mais orgânicos, a manteiga ghee, que a manteiga ghee ela é muito usada no Oriente, né? Porque ela tem muitas propriedades. Lá eles consideram a vaca, né, como sagrada, por fornecer o leite e tudo. Então o ghee, o queijo, tudo da vaca feliz, né? Que a vaca também tem que ser bem tratada. Todo esse processo de como a vaca também é tratada influencia nessas trigunas também, porque essa relação dela com o bezerro também influencia em como ela vai ser esse leite, né? Como vai ser a qualidade desse leite. A qualidade. Porque ela sofre muito. Uma alusão à questão hormonal, né? Se você trata bem a vaca não vai danar cortisol dentro do leite, que vai virar queijo, né? Cheio de cortisol lá, né? Porque ela tem essa questão. Mas, qual é o alimento que teria, então, que poderia usar? A gente viu o que estimula, mas vamos dizer uma pessoa extremamente excitada, atacada, né? Qual seria o alimento natural? Eu entendi que esses alimentos congelados, que é o que nós, a maioria, comemos, infelizmente, já faz com que a gente fique mais para baixo, já perca energia. Até porque a gente não está trocando, né, com a magia do alimento. Porque o alimento está morto, o alimento está ali, né,
congelado. Mas no caso das pessoas mais elétricas, como eu, por acaso, o que é que a gente precisaria comer? Né? Qual seria a comida? Dá um exemplo para a gente. Então, tem que ver essa questão, não só a questão da mente, mas também entre as questões do dosha, porque talvez tenha que ver a questão do pita, do vata, que é o fogo e o ar, para ver como é que eles estão, para ver se equilibrando eles também. Em relação à mente, nesse caso, focando na mente, né? Mas a gente pode falar dos outros, pode ver ervas que sejam sádicas e que ajudam na trazer calma para a mente, que é, por exemplo, a valeriana, a valeriana, né? A camomila? A camomila, que tem uma erva muito famosa que é o Brahmi. O Brahmi é muito bom para quem tem uma agitação mental, para trazer uma calma. Mas também práticas de meditação, práticas de respiração, pranayama. Sim. Porque a velocidade do nosso pensamento é a velocidade da nossa respiração. Isso, quando está muito acelerado, significa que a nossa respiração está desregulada. Então, você fazer práticas de respiração que tragam essa calma nessa meditação também ajuda. Porque tudo isso faz parte da Ayurveda, não é só questão alimentar, não é isso? Isso, é porque a Ayurveda toda uma prática, é um conjunto. A Ayurveda. Mas me explica uma coisa, mas você é procurada em consultório, muitas vezes, apenas como nutricionista. E aí a pessoa chega lá para fazer uma dieta, achando que está indo para uma coisa bem tradicional. E como é que tu oferece, né, essa nova abordagem, assim, dizendo, então... Mas, né, eu digo que é nova porque a maioria das pessoas não conhece. Conhece os esquisitos como nós, que andamos pelo xamanismo, né, que gostamos de umas coisas diferentes, mas na grande maioria das pessoas não conhecem. Então, como é que tu faz essa junção da nutrição ocidental com a oriental? Né? E como é que as pessoas recebem isso no consultório? Então, eu comecei a estudar Ayurveda quando eu estava na faculdade de nutrição, né? Que em algum ponto da faculdade de nutrição eu me deparei lá com Ayurveda em alguma pesquisa que eu fiz dentro da nutrição mesmo. Se eu não me engano, era algum tópico que dava apenas um link para só citar o Ayurveda, citar a macrobiótica, e eu fui lá, pesquisei e falei, foi assim, certeiro. Se apaixonou. Foi, eu tenho que ver isso aí, sintonizou aqui na mesma época. Tinha uma médica indiana aqui, que ela até é bem conhecida, a doutora Anisha, e eu fiz um curso dela, aí eu falei, meu Deus, tem que fazer isso. Aí fui atrás e comecei a estudar e fiz a faculdade de nutrição junto com o curso da Ayurveda, os dois juntos. E é uma coisa que eu não consigo separar mais, porque quando você vê um caminho que dá certo, você vai naquele caminho que você vê que dá certo, né? Porque eu, quando comecei a estudar, comecei a testar em mim, comecei a fazer as práticas em mim. Fazer tratamento, fazer alimentação. Esse tratamento de pôr o óleo eu fiz, coloquei no meu nariz. Assim, ele é ótimo, é um tratamento muito, muito bom, porque ele desbloqueia as cavidades. Que a gente tem cavidades aqui que ficam com secreção, né? Então, quando vai o óleo, ele limpa essas cavidades e traz muita claridade. Respiração, você sente a respiração outra coisa, você fica a respiração muito fluida. É uma sensação maravilhosa. Eu quero esse negócio aí. Eu vou topar tomar uma pimenta aí pelo nariz. Mas eu acho, Vicky, que quem já usou o rapé, principalmente o rapé que não tenha enteógeno, né? O rapé mais tradicional, nativo, que vai usar a canela, que vai usar o hortelã, é bem provável que tenha também essa sensação. Não deve ser tão desesperado ou tão diferente assim do rapé. Quando a gente estuda a questão do náusea, a gente vê que um dos náuseas é o náusea em pó. Tem o náusea em pó também, que até cita o rapé.
Mas o Násia muda um pouco na questão de aplicação, porque tem uma massagem, Sim. você põe a bolsa de água quente, tem uma certa, um certo roteiro que você tem que seguir Sim. para melhorar o paciente, um horário correto, não levar vento. É como um tratamento, né? É um Tantos protocolo, dias, né? tantos dias aplicando. Então, justamente, tem o protocolo do tratamento em si. E, então, eu testei em mim, né, o Ayurveda e vi que funciona. Então, na nutrição, eles têm uma questão que é assim, que você estratégias que se chama na nutrição. Você vê a estratégia que funciona para aquele paciente. Então, você Sim. vai com uma estratégia para o paciente, ver se ele tem a resposta, né? Passa tantos meses, ver se ele tem a resposta àquela estratégia. Aí não teve, muda de estratégia. É como a medicina, né? Ocidental. Sim. Que eu expliquei o modelo bioquímico, tudo é a Sim. forma como a medicina ocidental trabalha. Então, é estratégia. Então, ele vê estratégia, uma estratégia bem famosa, é a estratégia low carb, né? Que todo mundo quer tirar o carboidrato. Sim. Isso é uma estratégia, existem outras estratégias. Então, é, testando. Só que quando eu comecei a estudar Ayurveda, que você entende como o corpo funciona, como que você entende o movimento que esses elementos, os doshas, têm, porque eles são em movimento, eles têm um equilíbrio dinâmico. Eles não são Sim. estáticos. Quando um está subindo, abaixando, aí o outro vai e sobe. E fica nisso, no nosso corpo e no dia a dia. Tanto no dia, ao longo do dia, porque tem, por exemplo, porque eu tenho que explicar primeiro os elementos e os doshas, né? Eu vou poder explicar isso, mas calma. É, deixa eu ficar num pensamento para depois ir para outro. Então, eu vi que você Certo. conhecendo o seu corpo, você conhecendo como funciona, sabendo fazer uma boa análise de se a pessoa está conseguindo digerir, se a pessoa está conseguindo. O que é que está desequilibrando, né? Porque o Ayurveda tem isso de olhar para o paciente de forma individualizada. Então, Uhum. ele não olha para o paciente, por exemplo, chegou um paciente diabético. Então, vou dar uma dieta para diabetes para ele. Não. O Sim. Ayurveda vai Claro. olhar o que é que está desequilibrado, quais são os atributos, quais são os sintomas. Os sintomas também são muito importantes, porque os sintomas vão dizer justamente dos doshas, do que é que está desequilibrado, do que é que não está. Porque o Ayurveda leva em consideração também de você equilibrar olhando o atributo oposto. Por exemplo, se está muito quente, então vai dar algo para resfriar. Por exemplo, essa questão do Sim. pita, né? Do pita que fica muito quente, muito agitado. Então, o que é que dá para ele dar uma resfriada e dar uma acalmada? Então, o que seria os chás ou algo mais refrescante, como o coentro. O coentro é muito refrescante. Uma água de coco, o óleo de Eu tô coco. rindo porque ele odeia coentro. Só Não, por mas eu isso. não sou, eu sou uma pessoa calma, tranquila. Eu não preciso comer coentro. Eu preciso. Então, o óleo de coco, água de coco que dá aquela refrescada. A água de coco é o mais famoso, né? Para dar aquela refrescada, né? Que o Sim. mundo sai da corrida, sai de alguma atividade, assim, a água de coco. Então, ele olha para esses atributos, olha para essa pessoa. Então, sabendo disso, como é que eu vou poder olhar para estratégias e olhar para isso? Se eu consigo olhar de uma forma individualizada, não olhando a pessoa como uma doença, não olhando a pessoa como assim, né, de forma geral, mas essa sendo mais específico. Então, o Ayurveda traz isso. E aí, quando você conhece isso, aí não tem como separar se você sabe o que é que funciona. Eu acho bem lindo, Vicky, porque a sensação que eu tenho depois que eu conversei com você é que parece magia. E, na verdade, é uma comunhão. Não é magia, é uma comunhão, né? É colocar para o cliente que você, voltando a ser natureza,
você se torna natural no movimento com o alimento. E aí a gente vê que é falta de conhecimento da gente. Né? Isso. A não compreensão de que existe um mundo, né, totalmente diferente disso tudo que a gente consome. Né? De tantos biscoitos, de tantos enlatados. Né? E é muito difícil, porque a gente tem uma cultura ocidental, né, que propaga isso nas propagandas, as pessoas não se dão conta o quanto são contaminados pela propaganda, tem toda uma cultura sistêmica por trás disso, você nasceu aqui, então é isso que você tem, é o que você vai comer, né? Só que, se a gente se permite se conhecer um pouquinho mais e quer saber sobre alimento, com certeza a gente vai bater na Ayurveda. E na hora que vai bater na Ayurveda, a gente vai achar esse encontro harmonioso e vai poder dizer, poxa, eu posso ter saúde alimentar, só não sei como, tirando tudo que foi imposto para render de pequenininho, né? O todinho, não sei. Mas a gente sabe que existe essa possibilidade. Né? Mas eu volto a te perguntar. Então, aí quando o cliente chega, você provou em você, massa. Mas quando o cliente chega cheio de tradições de outros nutricionistas, né? E de crenças, e aí tu chega para ele e diz assim, então, tu é vata, tu é pita. Como tu disse para mim, eu fiquei, sou. Mas já tive uma cliente que eu mandei para você e ela disse, gente, eu estou divulgando ela para todo mundo, porque é isso mesmo. Eu posso comer um bocado de coisa que eu não sabia que eu podia. Estou emagrecendo. Né? Então, como é que é esse choque? Conta pra gente. O pessoal faz caras assim, oi, pergunta, como é que é? Faz. Faz, mas assim, é aquilo, né? Você tem que trazer o novo mesmo, né? É um novo velho, né? Trazer novo bem velho. Novo bem velho. É uma ciência milenar, né? É uma ciência que já tem muitos anos, mais de 5.000 anos, de uma Índia que muito antiga, mas de uma civilização muito avançada naquela época. Que é justamente trazer isso da natureza, de você conhecer a natureza, saber seus princípios para saber como agir diante disso, né? Eu ajudei um médico traduzindo as consultas dele e tudo mais, não foi nem ele, foi o curso que eu fiz com a médica. A primeira curso que eu fiz, que eu disse, nossa, pronto, ela disse que a Ayurveda, quando você conhece a Ayurveda, você nasce com esse corpo, que na verdade é como se fosse uma máquina biológica, né? Que sustenta seu ser, né? Para você tá aqui na Terra. Então, você tem que saber como sustentar esse ser da melhor forma possível, da forma mais harmoniosa, para não trazer desequilíbrios, para que seu espírito possa se expressar. Porque se você está lá com um incômodo, com uma dor na perna, com alguma doença, como é que seu espírito vai se expressar com esse incômodo? Então, quando eu assisti esse curso com essa médica, logo no início, que foi o meu primeiro contato, né, para assim dizer, com a Ayurveda, ela disse, o corpo nasce sem a bula. E a bula do seu corpo, o manual de instrução do seu corpo é o Ayurveda, é você entender o Ayurveda, você entender sua natureza, para poder você saber equilibrar o seu corpo. Então... Deixa eu fazer só um parênteses que você falou aí, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo sessões de acupuntura, um médico chinês. E aí, no meio da conversa lá, né, ele me agulhando, e eu conversando com ele, disse, rapaz, como é que eles conseguiram mapear tantos mil pontos, hein? Aí ele vem, tentativa e erro. São 5.000 anos de tentativa e erro. Então, se você tem um saber, né, e cada pessoa, cada acupunturista foi desenvolvendo 50, 60 pontos na sua vida e foi somando isso, é claro que se constrói um grande manual. Né? E o Ayurveda tem essa característica também, né? Isso, exatamente. Uma erva, uma vínculo. É uma ciência justamente assim, de tentativa e erro, que eles foram estudando e foram vendo, né, o que é que funcionava, o que é que não funcionava.
E não é fácil, não. Assim, os pacientes geralmente não têm contato. Você tem que ter uma conversa inicial para explicar o que significa, explicar. Então, você vai aos poucos, né? Explicando e dando algumas mudanças aos poucos, porque não tem como essas mudanças serem de uma vez. Você tem que respeitar o processo da pessoa, né? Porque se você dá muita coisa para ela, ela não faz. Então, Na uma coisa. verdade, tu junta as duas, inicialmente. Isso, isso. Mas com o objetivo de futuramente ficar mais na Ayurveda com o cliente, lá dentro do coraçãozinho. Então, o objetivo da Ayurveda é você saber se equilibrar. Porque não é você ter aquela dieta fixa. Porque o Ayurveda nada é fixo. Porque Isso, você falou que é movimento. é justamente esse equilíbrio em movimento. Porque as estações do ano a gente vê, por exemplo, verão. Verão é mais quente, verão é mais pita, é mais fogo. Então, você tem que saber como é que vai ser a sua alimentação no verão, que vai ser uma alimentação diferente do outono, que vai ser uma alimentação diferente do inverno, porque essas curvas, né, desses elementos vão estar mudando. Então, Mas é isso que eu falo, Vicky, quando eu percebo, quando a gente criou as constelações arquetípicas das estações, que as pessoas, só quem participou sabe o que é viver essas estações, é compreender o quanto essas estações nos afetam. As pessoas passam pelas estações, principalmente aqui no Nordeste, e dizem é chuva e calor, não tem outra estação. E claro que tem. Você vai olhar, pode não cair as folhas como cai de uma forma geral na Europa tal, mas aqui caem as folhas. As flores aparecem mais na primavera, é fato. Então, no xamanismo, a gente traz muito essa coisa de você compreender que você é a natureza e que você passa pelas fases. Então, o que tu está dizendo é maravilhoso. Tu dizer que ser acompanhada por uma nutricionista Ayurveda significa que, no mínimo, eu vou ter 4 etapas ou 4 fases de tratamento. Porque eu vou me adaptar em fases da estação. Maravilha isso! Aí tem 2 falas bem interessantes. Uma da Fernanda dizendo, olha, é uma alimentação que segue a roda do ano. Isso! Né? é verdade. É isso. Na verdade, a roda do ano segue a natureza. Né? Porque o que é a roda do ano? A roda do ano são os festivais, por exemplo, o São João que está agora é um festival que fala da colheita do milho. Então, a festa de São João, que inclusive é anterior à Constituição Católica, é uma festa pela colheita do milho. Né? E depois ela virou a festa do São João, e por isso que o São João tem comida de milho. Né? Então, a gente tem entre as colheitas, né, é o ano passando e você se orientando por esse movimento. Né? Então, assim, é por isso que a comida segue aí. É a gente olhando para isso e se adaptando a isso. Né? Na verdade, é a gente sendo natureza. Isso. Porque antigamente a gente não tinha o que a gente tem hoje. Hoje você chega no mercado e você tem o que comprar. Mas os nossos antepassados né? tinham a comida da época. E provavelmente todo esse estudo tem isso. Exatamente. Uma coisa que eu estava refletindo, que a gente até conversou, dizendo que antigamente, para os antepassados, eles passaram por uma época mais difícil e tudo mais, que faz a gente vir hoje para essa época com uma certa facilidade em relação a alguns aspectos. Aí eu estava refletindo sobre isso em relação à alimentação, de ter acontecido justamente o contrário. Porque os nossos alimentos deixaram de ser plantados de forma natural, a gente perdeu essa conexão, a gente avançou em um aspecto, mas em relação ao alimento a gente meio que... Se perdeu. Foi. Se perdeu. Eu acho que, inclusive, nessa crise que a gente tem agora, ficou muito claro isso, né? Quando se discutia assim, olha, quando você vai se isolar, mas alguém vai ter que plantar. Né? Alguém tem que colher. Alguém tem que colher. Por quê? Porque a gente está desconectado dessa possibilidade de plantar e colher. Né? Tem amigos nossos que estão numa vivência diferente, né? Nesse momento, dizem, não, eu estou no sítio e eu estou fazendo a minha comida mesmo. Estou plantando, estou colhendo, então... Né?
E é o que a gente passa, né, Vicky? Um pouquinho, você já fez algumas vivências com a gente, nas vivências no sítio. A gente tenta fazer uma alimentação o mais natural possível e a gente percebe que 2 dias, como a gente estava tão intoxicado. E como a gente pode respirar, como a pele fica melhor, como a gente fica mais feliz, parece que a gente tira pesos da gente. E muitas vezes são apenas 2 dias. É, porque os alimentos, a gente, em vez de observar essa questão das estações, dos alimentos da época, do cozinhar em casa, sabe? Porque tem essa questão que é importante da alimentação energética, de você, quem cozinha, quem cozinhou, o que foi colocado naquele alimento quando se cozinha, se tem afeto, se tem carinho naquela alimentação. Até o humor, né, da pessoa passa para a comida. Porque nesses modelos que a Ayurveda aborda, né, ela é uma ciência. Então, dentro da ciência, eles explicam isso, porque indo para a ciência ocidental, isso parece meio romantizado, né, de você, tá fazendo a comida com amor. Mas existe a energia que você está colocando naquele alimento. Porque se você está fazendo aquela comida rápida de fast food, chega lá, vai na janelinha, pega a comida e como é quem fez aquilo? Tava morrendo de raiva porque tava correndo ali sem comer e fazendo aquilo correndo sem a energia que você recebe quando come aquilo. Isso. Que é justamente também a questão do afeto, né? Você falou de fast food, eu me lembrei agora agora não, de uns 5 anos para cá, que chegou uma moda da gourmetização, né? Ele falou fast food, eu me lembrei, mas tem o comer, né? O cara vai lá, se realiza preparando o seu hambúrguer. E vai ser, são movimentos também. Eu acho que a gente precisa vivenciar isso de uma forma fluida também, né? Porque senão também vira uma prescrição que eu acho legal. Assim, quando você tem se apropria dessa medicina, desse Ayurveda, você chega para o seu cliente no amor. E aí você chega, olha, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo. Não, e que já começa por uma diferença, que a minha cliente chegou encantada com ela, porque disse, qual foi a nutricionista que veio olhar a minha unha? Qual foi a nutricionista que se preocupou com o meu cabelo? Né? Então, assim, você vê que isso toca o coração, porque você olha e vê uma nutricionista que está com você. Ela não simplesmente imprime, né, uma dieta e diz, olha, isso aqui vai funcionar. E aí até eu te pergunto, como é que tu vê essas listas prontas, né? E essa questão dessa, como é que eu posso dizer? Dessas nutrições restritivas, que uma dieta, geralmente, a maior parte dos nutricionistas fazem. Tu acreditas que isso, psicologicamente falando, afetivamente falando, funciona? Eu acredito que muita gente desiste no meio do caminho, né? Porque emagrece até um ponto, mas fica tão desesperado quando vê uma pizza, tão desesperado quando vê um sorvete, que quando come aquilo, parece que todas as calorias que não comeu durante, sei lá, 5 meses, engorda tudo de uma vez só. Cortou a fala de Hugo, cortou, não escutei. Não, ele falou que pode também se transformar de um movimento para o outro, de uma dieta que está se conseguindo, para um movimento de bulimia ou outros tipos de transtorno. Então, como é que tu vê essa coisa da restrição? Essas dietas que fazem, principalmente na revista. Ou então, para assim, só come carne, agora só come folha, agora só toma sopa. Como é que é isso para tu, hein? Porque tu deve dizer assim, gente, que bando de gente lesa. Como é que é isso? Diz aí para mim. Então, na época que eu fazia engenharia, eu não vou mentir, né? Que eu fazia essas dietas, eu não conhecia nutrição. Meu Deus. Não conhecia nutrição, não conhecia Ayurveda. Essas revistas estão em todo canto aí, né? Tem blogueira. Hoje ainda tem mais blogueira que fala um monte de coisa. Tem em todo lugar. Você entra no site, já dá uma dieta para você, já dá uma receita para você, já dá. Então, é uma questão. Essa pergunta dá pano para manga, viu? Mas vamos lá. Imagino. Mas a gente faz outro encontro, relaxa, a gente achou do tema aí para falar. Então, é justamente você olhar esses ciclos.
Porque você não pode ficar estacionado numa dieta. Você não pode, porque Sim. se seu corpo é um movimento de elementos. Os elementos estão em movimento no seu corpo. Você tem que acompanhar esse movimento. Se você está com excesso de peso, tem que fazer uma dieta restritiva, sim. Essa questão de dieta restritiva é boa, é aquela resposta. Depende. Depende de para quê, para quem e por quê. E quanto tempo? São perguntas que precisam ser feitas numa dieta restritiva, porque ela pode ser boa sim e pode ser ruim. Depende dessas respostas. Por exemplo, se a pessoa tem diabetes, ela precisa restringir o açúcar, mas ela precisa restringir por quê? Porque ela teve um excesso em algum momento, falando de um tipo de diabetes, né? Porque o outro tem um tipo que você nasce com ele. Mas existiu um excesso e você tem que restringir porque existiu um excesso. Então, vai daquela questão de equilibrar um com o outro. Se houve um excesso, você tem que equilibrar, restringindo algo que não lhe fez bem. Mas, se você não tem uma patologia, por exemplo, está com um excesso de peso, então você faz uma dieta de acordo com os elementos, né, com os doces, para restringir isso. Só que você não pode passar muito tempo com essa dieta. Tem um tempo que o terapeuta vai lhe acompanhar para saber quanto tempo você passa com aquilo, porque você, dependendo do tempo, vai desequilibrar o elemento para aquele que você colocou para equilibrar. Por exemplo, você estava com o elemento terra e água alto, que é o Kapha, né, que dá mais peso, que é justamente a terra, a água, que dá mais estrutura, o peso. Então, o que é que você faz para diminuir? Coloca mais fogo, coloca mais o ar, o movimento, alimentos com esses atributos para equilibrar. Mas se você passa muito tempo com essa dieta, e aquele que estava em excesso já vai ficar muito reduzido. Então, você tem que olhar para a dieta como ciclos. Ela não estaciona ali, aquela minha dieta é para a vida toda. Não, o seu corpo em si está em movimento o dia todo. Porque os doshas, os elementos, estão em movimento ao longo do dia também. Existem momentos do dia que são mais vata. Existem movimentos de vata, ariete. Pita é fogo e água. A água do pita é mais para resfriar um pouco o fogo, né? Senão se queima, que é muito fogo. Então, a água, para dar uma resfriada no fogo, então, o pita, porque os 5 elementos são resumidos em movimento na natureza pelos 3 doshas, que são esses 3, vata, pita e kapha. O pita é fogo e o kapha é a terra e a água. Então, esses elementos estão em movimento ao longo do dia. Então, você percebe meio-dia, que está aquele calor. Então, qual o elemento que está naquele momento? É justamente o fogo, né? O pita, que é justamente esse momento no Ayurveda que você diz que você deve caprichar na sua refeição. Deve ser a sua refeição maior, porque você vai ter mais fogo para digerir. Porque pro Ayurveda a digestão é muito importante. Para você ter uma alimentação saudável, no Ayurveda você não é o que você come. Porque muita gente fala, né? Você é o que você come, né? Muita gente fala isso. E, na verdade, pro Ayurveda você é o que você digere, o que você consegue digerir. Porque muitas vezes você pode comer uma banana. Uma banana é o quê? Um alimento que todo mundo considera bom, né? Natural, se bem que hoje não, né? Que banana é carboidrato, banana é pesado. Ficam colocando os alimentos ficam colocando os alimentos de vilão. E, na verdade, você tem que saber os atributos dos alimentos, saber a sua composição, qual é o elemento que está predominando em você e qual não está, como equilibrar. E os dos alimentos, isso é uma alimentação saudável para o Ayurveda. É você olhar Deixa eu perguntar uma coisa, mas como é que você sabe? Porque você vê pelo pulso. Como é que vem isso, né? Como é que é essa história de saber se é mais água, mais terra, mais... Que eu vou saber, minha filha, é mais fácil. Eu sei pela astrologia. Eu olho lá no mapa, né? Eu vou lá e constelo, mas assim, como é que faz? Essa questão da astrologia é justamente
o macrocosmos, né? No microcosmos Isso. existem planetas mais fogo, existem planetas mais A gente vai gás. acabar a live. A mas gente volta. Oi, gente. Oi, gente. A gente terminou a outra live, mas a gente não podia deixar de terminar com falando um pouco mais, né? E explicando como é que esse processo da Ayurveda vê as pessoas, né, a partir dos elementos, né? Vamos voltar com a Vitória, Vamos chamar a Vitória. que ela já voltou, e a gente continua o papo que tá bom. Pronto, vocês me desculpe aí a jeito, porque ela tá em Então, Que bom que voltamos. é porque cada coisa dá uma explicação enorme e pronto, já vai a live toda. Então, Vicky, é por isso que a gente tem pedido, vão lá na Alma do Mundo Agradece, o nosso canal YouTube, porque quando a gente tiver 1000 pessoas, a gente pode fazer lives gigantes, sem parar. Então a gente precisa que as pessoas vão lá, né, para que a gente possa realmente crescer e fazer umas lives mais compridas, mais longas. Então, Vicky, voltando um pouquinho para isso, né, da questão da Ayurveda e da nutrição, como é que tu olhas hoje, né? Que sugestão, que conselho tu daria para a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo com relação a essa questão alimentar? Porque eu acho que é muito complicado, né? Já que eu sei que você caminha um pouquinho pelas constelações, você já conhece muita coisa de constelação, e você deve estar vendo, até pelo próprio texto que eu mandei para você, que vários sintomas vão desenvolver, várias questões de vivência sistêmica vão desenvolver perfis. E isso vai, com certeza, agregar você à Ayurveda. Imagina, você conhece toda essa questão da Ayurveda, você conhece a questão da nutrição de uma forma natural, e você saber que aquela pessoa pode estar com obesidade porque ela está carregando bebês mortos do sistema dela. Né? Então, assim, como é pra tu, né? Mais essa coisa para tu somar aí com tudo que tu já sabe. Sim. Para mim, assim, entender das constelações é um presente, né? Porque você olha a partir de outro olhar, né? De outra dinâmica. E é uma coisa nova, né? Juntar essas duas ciências, né? Que a constelação também é uma ciência, né? É ótimo. Isso. É uma ciência, é uma novidade juntar essas duas, né? Uma questão realmente completamente nova, mas que se juntas dá muito certo. Porque se você, por exemplo, faz um tratamento ayurvédico para emagrecer, mas você não sabe que você carrega aquele morto inconscientemente, né? Isso. Como é que você... Aí você faz todo o tratamento ayurvédico, só que a Ayurveda tem que se manter uma rotina, que ele chama de dinacharya, que é a rotina diária, para você manter esse equilíbrio. Porque você faz o tratamento e você não volta ao normal assim, não, né? Porque o normal não era normal, era um desequilíbrio, seus hábitos eram um desequilíbrio. Então, eu acredito que para quem carrega essas questões sistêmicas, é muito mais pesado fazer essa rotina diária. Vai ser um peso enorme ter que acordar antes do sol nascer. Por exemplo, Dinacharya diz que você tem que acordar antes do sol nascer, você tem que tomar água morna de manhã, tem que fazer suas práticas de respiração, tem que fazer exercício físico, tem que Imagina, a pessoa vinculada aos mortos vai querer muito acordar de manhã cedo. Vai querer muito fazer isso. Tomar sol. Então, ela pode fazer enquanto está numa clínica ayurvédica, algum espaço ayurvédico que coloque ela naquele tratamento sem opção. Ou faz ou faz porque pagou, porque tá lá, não vai perder o dinheiro. É a mesma coisa do spa, né? É a mesma coisa do spa. Então vai fazer porque tá lá, mas vai voltar para casa e vai voltar tudo ao normal, porque ela não sabe a raiz da questão. Então, quando você junta esses dois, você vai poder equilibrar, né? Tanto essa questão sistêmica com essa questão física, né? De traduzir para o corpo físico.
para o corpo físico entrar em equilíbrio. Porque o Ayurveda, ele tem um conceito, que é o conceito da saúde, que é chamado Swastika, que tem esse conceito num dos clássicos da Ayurveda, que é eu até anotei aqui, é o Sushruta Samhita, que é um texto clássico. É como se fosse o livro do Ayurveda, sabe? Que tem todo o estudo dele. São dois, que é o Charak Samhita e o Sushruta. Mas no Sushruta ele traz esse conceito de saúde, que é essa Swastika. Que ele diz assim, eu vou pegar a parte dele em português, que eu anotei aqui a parte dele em sânscrito e anotei em português. Então eu vou dizer em português que é mais fácil, né? Então ele diz, quando os doshas, que são nossos humores, os doshas, que é a questão dos elementos, os datos, que são os nossos tecidos, pele, os órgãos, tudo, quando o nosso Agni, a nossa digestão, metabolismo, e as eliminações de malas, que são as excreções, né, a urina, a evacuação, estão em função normal. Isto está associado à clareza dos sentidos, da mente e da alma. Então, é justamente você sustentar o corpo, você pôr o corpo para trazer essa alma para expressar os seus atributos. Que é justamente o que a gente está juntando aqui, né? A nutrição com a psicologia e falando dessa questão espiritual, é justamente a integração desses três. Sim. O que esse conceito é a integração desses três aspectos, né? O corpo, que é com a alimentação física, a mente, a questão psicológica, e a alma, a questão espiritual, porque a Ayurveda, ela é uma ciência que leva muito em consideração a questão da fé, da devoção, porque isso traz ojas, que ojas para o Ayurveda é imunidade. Aumenta a imunidade, você tem uma devoção, ter uma fé, ter isso. Então, os três, a integração desses três aspectos trazem a paz, que é a Swastika, o nome. Então, acho que a constelação ajudaria muito a equilibrar essa questão, porque senão só ia ficar lá fazendo um regime atrás de outro, pega uma revista, pega outra revista, pega outro não sei quem, toma dieta da lua, dieta da água, dieta da sopa, dieta do suco, e não eu acho que o mais complicado é lidar, e aí vamos para o sintoma psicológico, tiro sistêmico, com a frustração. Porque são pessoas que passam uma vida, muitas vezes, fazendo tratamentos, fazendo dietas, né? E não conseguem o resultado. E muitas vezes, quando a gente faz uma constelação, que a gente aborda olhar para a obesidade, né? Não tem nada a ver com a obesidade. Está totalmente associada a questões ancestrais, né? E muitas vezes, muito lá atrás, que nunca eu, como terapeuta psicóloga, poderia ver. Só a constelação pôde trazer à luz, para que eu pudesse ver e dizer, sim. E a partir daí, você entrega essa pessoa, né? Ou você já é a nutricionista que você vai fazer a formação. Então, você conhece aquilo ali e você pode aplicar a Ayurveda. E pode aplicar, que eu acredito que a nutrição tradicional também deve ter muitas coisas bacanas para incluir. E você junta essas três coisas. A nutrição tradicional está abrindo para essa questão da Ayurveda. Você vê em alguns locais palestras, várias pessoas se encaminhando para esse caminho também, né, de integração. Existem muitos aspectos do Ayurveda que foram pesquisados cientificamente, já estão trazendo para a nutrição ocidental de uma forma sem ter o nome da Ayurveda. Mas o que se importa, né? É tudo uma coisa só. Então, que esteja. Olha, se você pensar direitinho, o fenômeno ele está aí. O próprio mindfulness, né, que o pessoal fala muito hoje em dia, é a meditação, só que desprovida dessa questão religiosa, né? Sem essa questão filosófica religiosa, só o processo físico de olhar para os seus pensamentos, né? Aí você transforma, ocidentaliza, bota um brand, né? Bota uma marca, e aí pode entrar. Então, mindfulness funciona. E entrou bem forte, né? Porque o mindfulness eu vejo hoje em vários locais. Quando eu soube, estava bem no início e poucas pessoas sabiam. E deu um boom, assim, teve livros e várias coisas. E é bom, né? Yoga também entrou também.
de um jeito, né? A yoga, você vê vários locais aqui, Isso. no bairro, você pode encontrar para fazer as práticas de yoga. Então, quanto mais vir essas questões que ajudem na saúde, é melhor. Claro, E eu acho que quanto mais a gente agrega, principalmente o respirar, o se perceber, né, que está na meditação, o respirar que está na yoga, a questão do ser natureza, que eu coloquei antes de te chamar, eu acho que você ouviu quando eu falei, um animal na natureza, ele sabe o que comer e o que não comer. É muito difícil o animal se dirigir para uma planta ou para algo que é venenoso. Geralmente, ele vai exatamente, né? Se ele está com verme, ele vai na grama certa. Tem 5 tipos de grama, ele sabe qual é a grama que ele vai comer. Basta a gente olhar um cachorro, um gatinho no mato. Então, assim, quando a gente compreende que a gente é natureza, e aí eu vou trazer um pouquinho para o outro lado que a gente segue, que é a questão do xamanismo, eu entro em harmonia com as estações, eu compreendo os elementos em mim. A gente fez uma constelação que uma pessoa, quando chegou no elemento água, né, que é nas nossas constelações arquetípicas que a gente criou aqui, então, quando ela entrou na água, tudo estava bloqueado. E qual era o problema que ela trazia? Os 2 rins dela estavam parados. Ela está fazendo hemodiálise. Então, o que é que está parado? Quando a gente constelou a água, automaticamente ela pôde ver qual é o caminho que a água estava represada. E ela pode entender isso. Então, é essa compreensão. Eu acho que quando a gente alia tudo que a gente tem a nosso favor, e a maior coisa que a gente tem a nosso favor é de graça, é a natureza. Então, quando a gente olha para ela, né, e esquece um pouquinho do que está no enlatado, do que está na caixinha, né, e começa a observar mais as coisas que a gente tem e nos períodos que a gente tem, a gente pode descobrir uma saúde muito próxima da gente. A gente pode dizer, poxa, eu tenho muito mais de natureza do que eu imaginava. Né? E quando a gente aprofunda e compreende como nós somos, fora saber que somos esses 5 elementos, que você traz os 5 elementos, não chama nem, mas a gente fala 4. Né? Quando você traz esses elementos, você diz o quê? Olha, isso você pode, isso não pode, está tudo em movimento. Você está dizendo, por favor, volte a esse lugar, ao seu lugar, que foi o que aconteceu agora com a pandemia. Muita gente teve que ir para dentro de casa. Muita gente não sabia respirar, teve que aprender. A natureza voltou a respirar. E diminuiu os excessos, porque estava excesso de tudo, muito. Muita coisa melhorou, né? Agora, a questão é o quanto, se a gente estiver emaranhado sistemicamente, a gente vai conseguir mudar realmente. Verdade. Porque o sistema vai puxar a gente de novo para o mesmo movimento. E muitas vezes é um movimento de morte. Só temos 2 movimentos, morte ou vida. E o alimento deveria ser o que leva a gente para a vida. Mas na hora que a gente toma Coca-Cola, na hora, não tenho nada contra, cada um toma o que quer, come o que quer. Né? Na hora que a gente bebe em excesso, a gente sabe no nosso inconsciente que aquilo não é bom. A gente tem uma ideia que entre o suco e o refrigerante é melhor o suco. Mas eu fico lá, ó, vidrado no refrigerante, eu estou fazendo um movimento contra mim. Mas de onde vem a ideia de morte? Em quem eu estou vinculado? Quem foi os que morreram e foram excluídos do meu sistema? Quais são as crenças? Quais são as crenças limitantes? Então, se o nutricionista, na minha percepção, ele também não olhar para as questões sistêmicas, consequentemente, ele não vai achar respostas. Ele vai ter várias pessoas que vão fazer tratamento e vão parar. E vão se frustrar e vão comer mais. E vai começar o efeito sanfona. Porque você engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, né? Até que você compreenda por que eu como dessa forma. Por que eu não engordo? Porque as pessoas falam muito do obeso, mas eu tive uma pessoa que eu atendi, Vicky, que ela não conseguia engordar 1 quilo. E ela é uma mulher adulta de 32 anos, agora deve estar com uns 34 anos, e o peso dela não passava de 36. Nossa. Né? Então, assim, era aquela coisa extremamente... Mas não é porque ela não queria. Até que a gente foi entendendo que ela estava vinculada à morte da avó. Quando a gente compreendeu que ela nasceu no dia da morte da avó e a mãe ficou sem ter e sem querer dar o movimento da nutrição porque estava mal,
ela compreendeu que se alimentar não era bom. Ficou essa informação. Então, não era porque ela não comia, né? Não tinha anorexia, não é isso. Ela não comia o mínimo para sobreviver, para ter energia de viver ao longo da vida. Então, tem a questão da magreza que as pessoas não falam. Quando vão falar da anorexia, mas tem muita gente magra que quer engordar. Então, isso está dentro de uma história sistêmica. Foi um peso cultural, né? Que tanto afetou várias gerações, né? Isso. Sobre ideal de beleza, sobre se eu não tenho tal ideal de beleza, eu vou ser excluído. Né? Tudo isso vai afetar sistemicamente, né? O macro. Eu te pergunto, Vicky, a nível de alimentação, porque há uma teoria muito errada, eu estudei muitos anos, né, no mestrado, a questão da antropologia, a questão do xamanismo, e há uma tendência a se falar que, por exemplo, as pessoas espiritualizadas, xamanistas, não devem comer isso ou aquilo. Como eu estudei, nós estamos 2 anos e meio num grupo de estudo, todas as tradições por todos os continentes, a gente viu que não é bem assim. E se pode comer tudo. Não existe o índio vegano. Ele come o que a natureza oferece. Se é macaco, vai comer macaco. Se é jacaré, vai comer jacaré. Se é boi, vai comer boi. Né? Então não tem isso, não vai comer. Até porque, para quem não sabe, na selva amazônica, que eu tive lá pesquisando, não existe fruta, não é uma Mata Atlântica. Então você não vê frutas penduradas, agora eu vou comer maçã, agora eu vou comer banana. Não tem banana, não tem maçã. Não, essas frutas não são daqui. Foram frutas introduzidas, né? Então, assim, não existe essa limitação. Aí eu te pergunto, na Ayurveda, também se vê dessa forma que se pode comer tudo, contanto que esteja balanceado, esteja de acordo com o seu tipo. É tipo que chama? Essa coisa de pita e tal, é tipo modelo? De acordo com sua composição, com seu dosha. Então, completando só essa parte que o Hugo falou, tem essa questão, né, dessa cultura que a gente está vivendo, que é uma cultura que não valoriza as virtudes, né? A gente vê uma pouca valorização das reais virtudes. Então, quando na cultura, na massa, que tem esse movimento que acaba empurrando você não vê a valorização da virtude, né? Que você tem que ir no movimento contra, né? Em busca dessas virtudes, de sair dessa coisa da cultura dessa extrema magreza ou qualquer outra coisa, né? Relacionada à bondade, à paciência, à amorosidade, compaixão, caridade, tudo, né? A gente não vê a valorização das virtudes mesmo na nossa cultura, o que é muito importante. Então, são 2 coisas que eu andei pensando, né? Que é justamente essa questão da alimentação, que a gente a gente se perdeu, né? Que a gente estava falando, Sim. De não ter trazido esses ciclos, não ter trazido essa questão do cozinhar, da relação, do afeto com a comida, né? Porque o afeto é ter esse tempo de qualidade, né? Com a comida. Você tem um tempo com a comida, afeto está relacionado a tempo e está relacionado a contato, né? Ter o tempo de qualidade e o contato também. E a digestão também é isso. A digestão é você ter um tempo para digerir, com coisas de qualidade, com alimentos de qualidade, o contato com a comida, aquela interação. Então, tem muitas coisas culturais e na nossa sociedade que acabam levando na contramão da saúde nessa questão, né? E em relação ao que é permitido e o que não é, o Ayurveda ele é uma ciência. Então, como ciência, ele não diz isso aqui pode, isso aqui não pode. Ele diz o porquê das coisas. O porquê, se você comer tal alimento, ele tem tais e tais e tais atributos e ele vai fazer isso e isso com você. Então, é você, de posse desse conhecimento e de posse do conhecimento do seu corpo, dos seus atributos, dos seus elementos, saber se aquilo vai lhe fazer bem ou não. Então, ele não diz, tem uma dieta tal, uma dieta vegana, por exemplo. Ele não diz, seja vegano. Ele diz, o veganismo tem... Você pesquisando, né, e analisando a dieta como um todo, você vai ver. Aí ela favorece isso, isso e isso, não favorece isso, isso e isso.
E o que é que ela vai trazer? Vai gerar algum desequilíbrio? Geralmente a dieta vegana é uma dieta muito leve, porque tem mais vegetais. Então, para Sim. quem é vata, tem ar, se você não cuidar bem direitinho, acaba tendo um desequilíbrio desse elemento, que vai deixar você mais seco, mais ressecado, a memória vai começar a falhar, porque a memória está muito relacionada ao kapha, né? A terra e a água. Então, é justamente isso, de você saber, ela não diz o que é bom e o que é ruim. Ela diz como você, de posse dos seus conhecimentos, agir. É Seja de forma... interessante, é interessante, Vicky, porque assim, para os nativos, né, principalmente os nativos norte-americanos, que eles têm umas pontuações um pouco diferentes dos outros nativos do mundo, o alimento, se ele alimenta daquilo, ele diz que está se alimentando da medicina daquilo, né? Então, por exemplo, eu posso ter um plantio de abóbora, isso acontece muito nos índios, e eles tocam tambor, eles tocam flauta, para aquela abóbora crescer bonita, né, tal. E aí eles vão comer aquilo ali, tomando a medicina daquele alimento. Da mesma forma como eles faziam com o búfalo, né? Que eles esperavam, eles tinham o búfalo como animal sagrado, mas um animal sagrado não como a vaca, para um indiano que não se come. Muito pelo contrário, eles viam o búfalo como um animal que se oferecia, que chegava e dizia, eu estou disponível, pode me comer, sobrevivam, né? Então, a gente percebe que, de outra forma, você está falando a mesma coisa, né? Como é que eu posso absorver a medicina, o melhor de cada alimento? Da forma que seja. Agora, eu percebo, e aí eu me liguei numa amiga, você falando, uma amiga nossa, e que eu fico dizendo para ela, muitas vezes a gente faz muitos trabalhos, né? Ela já participou de tantas constelações arquetípicas e de tantos trabalhos xamânicos com a gente, e a gente percebe que falta terra. E falta terra, e ela é vegana, né? E falta muito terra. E isso é uma grande discussão, porque ela não consegue, ela não tem energia para levar as coisas adiante. A gente já fez diversas constelações, e em alguns momentos eu já cheguei para ela e disse, me perdoe, eu sei que é muito lindo, e eu acho muito bonito quem é isso, quem é aquilo outro, mas eu sinto que você precisa comer terra. Eu preciso ver você comendo inhame, batata, tudo isso, mas eu sinto que ainda falta uma interação maior com o animal, com a medicina animal. Então, pensa sobre isso, né? E aí ela fez um movimento e ela conseguiu concretizar algumas coisas. E a gente percebe que foi através da alimentação. Existia um trabalho pessoal imenso, mas faltava na alimentação a terra. Faltava na alimentação ela tomar isso que trazia ela para ancorar, né? Então, eu não vejo como não olhar para o alimento de uma forma geral, sem olhar para o emocional, sem olhar para a energia que eu me encaminho. E quando tu diz para mim que a Ayurveda traz isso, aí é que eu me encanto mesmo. Porque você está me dizendo o quê? Olha, ela vai te conduzir para os elementos, ela vai harmonizar esses elementos. Então, até eu fiquei com vontade agora de estudar Ayurveda. Essa questão da carne, ela diz assim, ó, a carne tem tais e tais e tais atributos que vão ser favoráveis a tais coisas, a outras coisas. E quando se fala na questão de cantar, né? Que é justamente o que o Ayurveda traz das terapias sutis. Então, você harmonizar a sua alimentação com, não só a alimentação, mas o seu todo, com as terapias sutis, né? Porque você considerar também esse sutil do alimento, da planta, do seu corpo como um todo, né? Que até fala, tem até um mantra que sugere-se na alimentação, mas cada um pode fazer da forma que quiser para harmonizar sua alimentação. Pode fazer um reiki, fazer uma oração, fazer Ho'oponopono. Cada um faz da forma que quer para harmonizar aquilo. Tem essa questão dessa energia de você não saber como foi preparado, como foi cozinhado, com quem foi, como é que a pessoa estava, mas você considerando essa questão, você oferecer, né, da sua forma introspectiva, na sua oração,
você oferece, você harmoniza, você agradece. Isso é uma coisa unânime, né? Que eu falo para todos os pacientes. Comendo carne, não comendo carne, eu falo para todos que você honrar aquilo, né? Você honrar todos que estão ali, porque geralmente quando a gente pega num alimento, às vezes está correndo, às vezes está no carro, às vezes está na frente da TV, vai comer. Sintam mais à mesa, né, Vicky? Que é uma coisa que a gente faz tanta questão de fazê-la no sítio. Quantas pessoas, quando a gente vai fazer um trabalho com a gente, que a gente diz, olha, espera, porque a gente só come quando todos estiverem juntos. E o primeiro que se alimenta é o mais velho, e a gente faz uma oração, você percebe que tem gente que se emociona. Porque faz, meu Deus, há quanto tempo eu não sento numa mesa, me alimento, agradeço, né, honro o que está ali, porque é honrar as pessoas. Eu acho muito interessante quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim, mas é porque é um animal. Sim, e o vegetal? O vegetal também tem que honrar do mesmo jeito. Os índios honram. Então, eu tenho que honrar. Não, as pessoas acham que pode comer carne, mas não pode comer carne, mas pode comer o alface. O alface tem uma vida. Tem estudos que mostram, né? Por que o efeito do reiki? Por que a música do tambor, da flauta, faz com que aquela verdura cresça maior? Porque tem vida. Então, eu preciso pensar de uma forma geral, sem criar, sem fechar. E eu acho que a Ayurveda faz isso muito bem. Ela não fecha, né, essas possibilidades. Ela te ensina, essa comida é isso, essa comida é isso. Eu queria só te pedir uma coisa, porque uma pessoa fez uma pergunta, e a minha resposta maior seria, o Lucas fez uma pergunta, qual seria na Ayurveda os alimentos terra? Existe, como você dizer? Fora as raízes? Tem, mais as raízes mesmo. A batata doce, os legumes. Esses são os alimentos mais terrosos mesmo. São os que vêm da terra, né? O que traz essa energia da terra. Então, assim, Vicky, eu queria dizer para tu assim, vamos fazer outras lives, tá? Porque eu não sei como é que tá aí pro povo, já faz um tempão que a gente tá aqui, né? A gente já passou da 1 hora que se faz. Eu não terminei de falar, é porque eu fico na questão de tava falando de uma coisa, aí falou, eu terminar só de falar da questão do que é unânime. E justamente essa questão de honrar, que eu digo para honrar tudo, aquilo, independente de ser carne ou não, você honrar sentando-se, fazendo uma oração ou a sua prática, um mantra, o que você quiser. Não precisa fazer uma coisa mirabolante, né? Mas chamar os elementos tudinho ali no restaurante, chama os elementos, não precisa. Já pensou? Faz um altar, não precisa. Não precisa, é uma coisa de você oferecer, né, fazendo oração, agradecendo a todo aquele, né, os vegetais, e cada pessoa responsável por cada ingrediente daquele, porque cada ingrediente daquele passou por uma mão, passou por uma pessoa. Então, você honrar aquilo, e além de você honrar aquilo, você honrar a si mesmo, ao seu templo, que é o seu corpo. Porque o Ayurveda é muito de uma questão de autocuidado, autorrespeito. Ele traz você para esse autorrespeito, né? Autorresponsabilidade também com o que você está ingerindo. Porque a partir do momento que você sabe de cada coisa, sabe o efeito de cada coisa, Exato. Você traz a responsabilidade para você. Isso. A questão, né, é como está, né, no adulto, como a gente fala nas constelações, para poder não fazer uma boca de lixo. Como eu já ouvi uma pessoa falando. Ou seja, tudo que eu encontro pela frente, eu boto para dentro. E nada vai saciar. Porque se existe um buraco emocional, você pode comer um bolo inteiro e ele não vai saciar as suas necessidades se você não olhar para isso. Então, eu acho muito legal quando você fala que a Ayurveda faz o quê? Ela deixa bem claro. Isso aqui faz isso de positivo e negativo. Positivo, negativo, positivo e negativo. O que é que você quer fazer? Se responsabilize. Né? O que é que você vai botar para dentro? Isso é muito honesto. É muito honesto. Agora, existe a importância de olhar sistemicamente
Porque você pode estar fazendo essa boca de lixo, como eu falei, botando para dentro qualquer coisa, de qualquer forma, né? Porque sistemicamente você está buscando a morte. E aí, se você está buscando a morte, você não vai conseguir enxergar tudo que a Ayurveda ou qualquer outra coisa diga que é melhor. Porque quando a gente fala de respirar, as pessoas não param para respirar, o que é 8 minutos, 10 minutos todos os dias, acalmar a mente, fechar os olhos, fazer uma respiração mais consciente. Não é nada. E isso as pessoas não fazem. E para o Ayurveda, essa questão da respiração aumenta o Ojas, né? Aumenta a imunidade. Você respirar com calma, aumenta a imunidade. E realmente é porque está ligado ao pensamento, né? O fluxo do pensamento. Porque eu não cheguei a comentar aqui, mas a alimentação para o Ayurveda, ela não se resume só a alimentos sólidos. O Ayurveda, ele tem 5 alimentos, que é o ar, né, que a gente respira, é um alimento. O nosso corpo vai fazer a digestão do ar, né? A gente morre. Tem o sólido, tem as nossas impressões, tem as nossas emoções e tem os nossos pensamentos. Então, esses 5, para o Ayurveda, são alimentos. Então, é aquele negócio, você recebe uma ligação e você estava almoçando, por exemplo, e você recebe uma ligação. E daquela ligação tem uma notícia horrível, sei lá, alguém morreu. E você fica, né? Perdeu a fome, não tem mais fome. Acabou a fome. Por quê? Porque você foi todo preenchido com aquela emoção que você tem que digerir. Então, o Ayurveda diz, nesse momento que você tem alguma emoção negativa que precisa digerir, você tem que comer algo leve. Algo que não vai pesar, porque você precisa digerir aquela emoção. Por exemplo, fazer um caldo de alguma coisa, um caldo de arroz, né, um chá ou algo, porque aquilo você vai precisar digerir aquela emoção, pensamentos. Então, você deu uma dica que eu achei que é fundamental, a questão do digerir. Essa compreensão, né, que eu tenho 5 elementos, e que o principal é eu focar, prestar atenção nessa digestão. Como é que eu estou digerindo as coisas? Isso é fantástico. Essa é a questão principal do Ayurveda. A questão principal do Ayurveda para a doença é a digestão. Quando você não digere, você forma o que ele chama de ama, que são toxinas. E essas toxinas, se você continuar se alimentando, digerindo e formando essas toxinas vão fazendo um processo no corpo até gerar a doença. Então, é justamente a não digestão que causam as doenças. Mas a não digestão em quais níveis? Tem que ser observado todos esses níveis da digestão. Por exemplo, você vai se alimentar na frente da TV com um monte de notícia de Covid que aparece caixão, buraco lá de onde vai ser colocado o caixão, e você está comendo o seu alimento e ainda aquela notícia. E como é que vai ser a sua digestão dentro disso? Você vai digerir tudo? Você vai digerir aquilo ou vai formar toxina com aquilo, sabe? Essa questão da digestão é justamente o que o Ayurveda olha para o fluxo da vida, nessa questão de você ingerir, assimilar, né? Transformar, digerir. Isso mostra muito do fluxo da vida. E é interessante, Vicky, quando tu fala da questão das toxinas, né? Porque se brincar, eu agora compreendo um pouquinho em mim. Por que eu melhoro tanto quando a gente faz as saunas, né? Para quem não conhece, a tenda do suor ou a sauna sagrada. O meu corpo pede. O meu corpo, como facilitadora, e eu já cheguei a falar que eu vou fazer uma sauna fixa, pequena lá no sítio, para que eu faça todo mês a minha sauna, independente de ter grupo ou não. Por quê? Porque eu sinto que eu tenho dificuldades de digestão. É fato, né? E que eu não dava muita atenção. A partir de hoje eu vou dar mais atenção a isso, fique certo, tocou meu coração. Né? E quando as coisas tocam meu coração, eu mudo. Né? Eu não fico sem mudança.
observando o trabalho que vocês fazem, vocês entram em contato com emoções de muitas pessoas. Então, vocês entram em contato com as dificuldades de todo mundo. Que não é que as pessoas só procuram pelas dificuldades, né? Então, eu acredito que tem muitas coisas que tenho que digerir, porque acaba que quando você tem um trabalho desse, você tem que ter um certo distanciamento, né? Para poder analisar e poder entregar a pessoa. Mas a gente sabe que isso não é... A gente não é uma máquina, assim, efetiva nessa questão. Acaba que toca nas suas emoções e você também tem que digerir tudo aquilo, né? Então, eu percebo que a sauna, né, quando ela me chama, a gente faz a sauna, como eu me sinto mais leve? Porque a gente sabe que a medicina da sauna sagrada é justamente tirar as toxinas, né? E são tantas toxinas que basta você, ali na refeição da gente, se tiver um pinguinho de gordura, a pessoa já tem uma diarreia, já tem um enjoo, porque foi tão limpo o organismo, né? Quando as pessoas que bebem, que vão fazer o trabalho, aí estão sem beber 3 dias, fazem a sauna, um final de semana depois vai tomar uma cervejinha, geralmente tem diarreia. O corpo faz, aqui não. Né? Então, a gente vê que esse movimento, realmente, do que a gente está digerindo ou não está digerindo, o que é que a gente não está engolindo, é que faz com que a gente realmente adoeça. Eu brinco muito, né? Principalmente em alguns grupos que eu tenho, que a gente tem que trabalhar muito com comida, você sabe qual é um dos grupos, né? Que a gente faz nossas cerimônias, e aí a gente come de tudo, né? E aí eu vou assim, meu Deus, eu vou engordar desse jeito. E eu tenho uma brincadeira que eu digo, mas que eu acredito, que eu digo assim, come sem culpa que não engorda. Sai dessa, come sem culpa que não engorda. Porque você está dentro de uma celebração, você tem um afeto naquela comida, naquela celebração, e isso leva você, sim, a poder tomar uma energia. Agora, não quer dizer que todos os dias você vai se alimentar daquele jeito. Com tanta açúcar, com tanta gordura, mas uma vez ou outra poder se presentear com um afeto emocional que te acalenta, por que não? E você está me dizendo que sim, pode. Foi essa questão justamente que a gente abriu, né, observou do São João, né, dessa prática das pessoas em casa, ralarem o milho, fazer a canjica, fazer a pamonha, depois de fazer, sentar todo mundo à mesa e comer aquilo. Não é o ano todo, é essa época do ano. Então tem essa condição, esse afeto, esse emocional. E você conhecendo as características dos alimentos, dos atributos, você pode, com consciência, equilibrar aquilo. Sei lá, fazer algum chá, que se alguma coisa lhe fez mal, faz algum chá que lhe ajude a digerir, que lhe ajude a equilibrar, ou coloca alguma especiaria, se usa canela, é uma coisa já intuitiva, não se come aquilo sem canela, se usa canela. O que a canela traz ali? Que a canela tem uma questão mais picante, né? Uma questão que dá um certo fogo, se a comida for mais... né? Isso. Se a comida for mais pesada. Então, as especiarias também trazem um equilíbrio, trazem os elementos para ajudar a equilibrar. É muito lindo, assim, ver você falando e trazendo essa questão do afeto, que a gente sabe que é o que liga muita gente. Porque a gente está falando do São João, mas a gente está falando do Natal, né? Que o Natal é outro lugar, que é, né, um momento que agrega tantas pessoas ao redor de uma mesa. Na minha família não pode comer antes da meia-noite. Tem que esperar da meia-noite para poder comer. E aí vai todo mundo. A gente fica olhando para essa comida desde as 8 à meia-noite, mas é porque tem uma tradição, né? Então é isso. Eu acho que o que fica é responsabilização, né? É mais uma vez o que a gente fala no processo terapêutico, de vá para o adulto, tome consciência do que você bota pela boca e bote com amor a si mesmo. Porque na hora que você come amorosamente, se nutre amorosamente, você não vai botar porcaria para dentro. Você vai botar o que é bom, né? Então, eu sei que isso é reeducação, isso não é fácil para a gente, mas claro que um dia a gente pode. E que a gente falou de ter em contramão a certas coisas, né, na sociedade, tantos movimentos, a questão de enlatados, da facilidade que é comprar
você olhar um alimento saudável e olhar um biscoito por R$ 1, que vai comer rápido e lhe satisfazer, e você vai correr para o seu que tiver de fazer, sabe? Então, não é fácil, mas é um movimento que vale a pena para o seu corpo, para o seu espírito, né? Para o seu espírito poder se expressar da forma que ele é, né? Na grandeza que ele é. E ver o corpo como um amigo, né? O corpo não é seu inimigo. Você está aqui com o seu Muito corpo. pelo contrário, é um grande presente. Olhar o corpo como um amigo que você tem que cuidar, que você tem que estar junto com ele, né? Se expressando na vida. Justamente você pode trazer uma alimentação prazerosa para o seu corpo e saudável. Se você souber como, se autorresponsabilizar, você sabendo como é o seu corpo, como se comporta, o que faz bem, o que não faz bem, fazer uma alimentação prazerosa e saudável. Não precisa dividir hábitos. Isso é possível, né? Isso é bem possível. Mas assim, Vicky, a gente está bem na hora, né? Bem passando da hora, na verdade. Vamos marcar outro dia e a gente vai continuar conversando. Eu acho que é super legal. Né? E aí já fica o convite que na quarta-feira que vem a gente vai fazer uma live, né, trazendo essa visão da nutrição sistêmica. Né? E a gente pensou fazer em complemento a essa live de hoje. Né? Essa associação para que a gente entenda por que a gente come mais quando fica nervoso, quando isso, aquilo, ou porque a gente come de menos. Sim. Mas eu acho que o principal é te agradecer e dizer que lindo o teu caminho. Né? Agradeço demais essa conversa, né? E você sabe que eu amo muito você. Então, me ensine cada dia mais, me leve para o bom caminho, que eu vou com você, porque eu confio em você e confio nas suas escolhas. Gratidão por ter topado fazer esse treinamento com a gente, né? Também foi lindo. Não é só pela gente, porque para mim foi ótimo. Né? A conversa poderia ter rendido aí muito mais. Não, a gente até amanhã, com certeza. A gente fazia mais uns 20 lives dessa aí. Mas o importante é que ficaram ensinamentos que as pessoas vão poder acessar e vão poder ter mudanças de consciência. Né? Que a gente possa junto, você com a sua medicina, a gente de cá com a nossa medicina, a Naí com a medicina dela aí, que ela está sempre com a gente, que a gente vá somando as medicinas e que a gente consiga fazer um mundo melhor. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão de vida, que a gente se realize com isso. E você cada dia mais se realize, porque é lindo o que você traz. E eu sei que você traz com muito amor. Tá bom? Então fiquem com Deus e fica o convite para as próximas. Um cheiro, amor. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.